Fala, meu lindo! Minha linda! A pergunta é: onde vocês estavam? A gente está em Tubarão. E essa é a série Plenitude de Espírito. E a mensagem de agora é sobre paz. Mas não uma paz sem desafios, mas é sobre ter paz no meio das dificuldades. Olha, essa palavra é para você. É sobre, sabe, conseguir ter um sentimento que não é governado pelas emoções tradicionais, mas é dominado por uma fé inabalável e que nos torna estranhos no meio de uma realidade estranha. Então, lindo, eu não sei como é o caos da história que você está vivendo, mas você vai conseguir sentir paz em um lugar onde ninguém consegue ter paz. Aleluia! Então, bebê, bom, eu quero começar, mas não antes de te pedir um favor. Curte o vídeo. Sério, se você não curte o vídeo, não acontece nada. Mas se você curte, acontece uma coisa. O YouTube diz: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais longe a palavra vai. Amém? Então, lindo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos, aqueles grupos que você quer sair e não pode. Manda no grupo da firma, ataca alguém. Amém? E um pedido importante: se você não é inscrito, se inscreve. Vou falar pela fé. Nessa altura do campeonato, deve estar faltando 200 e pouquinho, 100.000, para a gente alcançar a marca de 10 milhões de inscritos. Amém? Então bora. Vamos para a mensagem. Combinamos, lembra? Só para não ficar chato. Vamos para a mensagem. Ai, Jesus, tem misericórdia. Há uma palavra sobre nós. E nós estamos em família aqui. Eu não sei se você consegue sentir assistindo de longe, mas aqui há uma presença de Jesus maravilhosa. Aleluia. Uma paz que invade tudo, sabe? E é sobre esse sentimento, é sobre essa presença que nos conforta no meio das adversidades da vida. Há um texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2 que diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aleluia. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. É muito bom. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora ressuscitou e está sentado ao lado
palavra, ela é viva, ela é sobrenatural. Quando nós olhamos uma verdade como essa, é um conselho no meio da escuridão da vida que às vezes a gente vive. Ele está dizendo que se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, a nossa fé será aperfeiçoada. Eu vou ser mais claro. Quando nós olhamos para Jesus e desviramos o rosto, a fé não se aperfeiçoa. Ou seja, ela não amadurece, ela não evolui, ela não expande. Agora, o que a palavra vai dizer é que se nós permanecemos com os nossos olhos fixos no Senhor, há uma promessa sobre nós. Há uma promessa sobre nós, aleluia. Há uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser aumentada. Só que aí a Bíblia diz sobre Jesus, do nada. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo. Do nada ele lembra de Jesus. Jesus, que é quem nós estamos olhando no dia mais difícil da sua vida, não desistiu da cruz, mas suportou as humilhações, porque havia uma promessa para ele, uma alegria incomparável. E aí a Bíblia diz que ele morre e ressuscita. E o endereço dele não é mais o mesmo. A Bíblia diz que agora ele está à destra de Deus Pai. Bom, eu sei que é difícil, porque os nossos dias difíceis, os nossos dias de angústia são um filtro do que cremos. Veja, eu sei que parece chover no molhado, mas para quem a vida dá muito certo, para quem as coisas fluem de maneira muito rápida, a fé não é exercitada. A fé não é exercitada quando o sol nasce. A fé é exercitada quando a chuva cai, quando a tempestade vem, quando o vento sopra. Então é nesse dia que a nossa fé é testada. E é nesse dia que, se respeitamos o que a palavra diz, mantemos o nosso coração em paz. As coisas estão desmoronando, está dando errado, tiro, porrada e bomba, amém. Mas aquele que está olhando para Jesus tem uma palavra diferente saindo da boca dele. Está todo mundo desesperado, está todo mundo desacreditando de tudo, e ele está dizendo: eu sei que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu, e nenhuma das suas palavras cairão por terra antes que o Senhor a cumpra. Veja, agora, eu não sei você, mas eu, quando leio a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, são conselhos extraordinários, são conselhos incríveis. Mas todo conselho, eu tento encontrar uma história na Bíblia de alguém que viveu ou de alguém que não respeitou aquele conselho. E é fantástico porque você vê que a Bíblia se completa em tudo e nenhuma linha fica vazia. Aliás, você precisa saber disso. Não há nada novo no céu que a Bíblia não tenha dito antes. Não há nada novo na terra que a Bíblia não tenha nos avisado primeiro. Não há. Tudo o que você precisa saber para viver está num manual que foi inspirado pelo Senhor, dado a homens comuns, para que hoje pudéssemos ter uma vida guiada pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Só que tem uma coisa, é que quando essa promessa, e ela está no título da mensagem, ela vem, a palavra paz. A palavra paz é
a mesma coisa que não ter perturbações externas. Uma das derivações da palavra paz é não haver nada de errado acontecendo. Só que quando eu olho para a palavra, eu vejo uma promessa de paz. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele não diz que a paz que excede o entendimento vai parar a tempestade do lado de fora, mas ele diz que aqui dentro a tempestade não vai entrar, a tempestade não vai morar. Não adianta, é isso que a palavra diz. Só que eu preciso de história. Eu sei que o conselho é maravilhoso, mas eu estou comigo, Jesus, da onde o Paulo tirou isso? Da onde, Senhor, que ele foi inspirado a falar que se nós mantemos os nossos olhos em Jesus? Aonde? E aí, lindo, é só você voltar. É só você dar voltar atrás na história. A cronologia bíblica é: o apóstolo Paulo surge depois que Jesus ressuscita e vai embora. Ele era um perseguidor de cristãos, mas que se tornou um pregador do evangelho. E gastou a sua vida e foi perseguido por amor a Jesus, para anunciar as boas novas e o reino de Deus. Esse é o apóstolo Paulo. Mas quem conheceu Jesus antes dele, viveu o que ele está dizendo agora. E eu amo voltar nele, porque eu amo esse personagem, o Pedro. O Pedro é a prova do que acontece quando olhamos para Jesus e o que acontece quando paramos de olhar para Ele. Então, deixa eu refrescar a sua memória. A Bíblia vai dizer que o Pedro está dentro de um barco no meio do mar, e uma tempestade aparece. Eu vou ser bem prático e rápido nessa parte. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Muito obrigado, irmão do Glória a Deus. Eu acho que fiquei com medo. Vocês estão acostumados a ver gente andando sobre as águas aqui em Tubarão? É que vocês fingiram um costume, eu acabei de dizer. Ele veio andando por cima das águas. Olha, eu preciso te dizer que uma das coisas mais importantes da vida do cristão é não se acostumar com o sobrenatural. Nós não podemos nos acostumar. Todas as vezes precisamos sorrir como da primeira vez. Todas as vezes precisamos glorificar como se fosse a primeira vez. Eu vou falar uma coisa para você. Dave, todas as vezes que entro na minha casa, agradeço como se estivesse entrando no primeiro dia, porque eu sei que aquilo eu não mereço. Eu levo meus filhos no colégio, eu choro na frente do colégio, e parece meio louco, mas é porque eu não quero esquecer da onde o Senhor me tirou. Eu não quero esquecer da graça e da misericórdia dele. Então, bebê, não acostuma. Eu vou dizer de novo: Jesus vem andando por cima das águas. Bom, Tubarão, tem mar aqui? Então vocês viram aonde? Ele vem andando por cima das águas. E calma, todo mundo dentro do barco faz... Pedro grita: é um fantasma! Pedro é muito louco. Irmão, Pedro é a minha maior esperança, porque quando eu vejo Deus escolhendo Pedro, eu fico: uau, graças a Deus. Se ele escolheu o Pedro, ele pode escolher um doidinho como eu. Irmão, eu sou cheio de defeito, de B.O., igual a você. E ele, porque é amoroso, extraordinário, misericordioso, incrível, olhou para nós e deu um valor que a gente não sabe aonde está. Bom, Pedro diz: é um fantasma. Jesus diz: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí o Pedro diz: se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo por sobre as águas. Irmão, eu só preciso dizer para você: a tempestade não acabou, o pau está torando, o vento está rodando, e a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco.
Só que no meio de uma tempestade, no meio de uma grande confusão, Jesus apareceu no horizonte para eles. E eu quero que você saiba, no dia da tempestade, nos dias difíceis, Ele não se esconde de você. Ele sempre aparece, Ele sempre vem. Agora, o que você faz determina o que acontece na história. Veja, Jesus não foi para aquele lugar para fazer Pedro andar sobre as águas. Ele foi para acalmar a tempestade. Há uma outra versão, se eu não me engano, no livro de Marcos, que Jesus não foi nem para acalmar a tempestade, Ele só estava indo para o outro lado. Mas eu gosto dessa. Não tinha barco, levaram o jet ski, levaram o bote, levaram tudo. Jesus chegou na praia e falou: como que eu vou para lá? Já sei, andando. Irmão, eu queria ter vivido nesse tempo. De verdade, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Mas eu queria ver. Quando eu chegar no céu, irmão, vai ter CPI de tudo. Eu quero todos os milagres explicados na prática. Como é que foi? Como é que rolou? Irmão, eu quero ver o Pedro. O Pedro quando chegar nele, ele vai assim: vem cá, por que tu era tão irritante? Irmão, Pedro chamou Jesus de fantasma. Jesus disse: não, Pedro, sou eu, Jesus. Aí Pedro: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aí a Bíblia diz que Jesus vem. Só que quando ele fala vem, agora Pedro tem uma responsabilidade absurda, que é viver o que nunca ninguém viveu, baseado em absolutamente nada. Ele perguntou: posso? Jesus diz: você pode. Você pode, vem, anda, bora. Aí a Bíblia diz que o Pedro sai do barco. E o segredo está aqui. A Bíblia diz: ele está olhando para Jesus. Ele não está olhando para a tempestade. Ele não está olhando para o vento. Ele não está olhando para baixo. Eu fui aprender um esporte esses dias que dependia de muito equilíbrio. E sabe o que é interessante? O instrutor disse: se você olhar para baixo, você cai. Você tem que olhar para frente. Fui ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Disse: filho, não olha para o pneu, não olha para o pedal, olha para frente. Meu Deus, irmão, é tão claro como a luz. Olha para frente. Olha para quem está chamando você. Olha para quem tem compromisso com você. Olha para quem não esquece de você. Só tem uma coisa: é que quando tomamos uma posição de andar por cima das águas, no meio da tempestade que todo mundo morre de medo, é impossível não vir pensamentos que destronem a nossa fé. A nossa maior batalha são os pensamentos que nos dominam. São os pensamentos que nos governam. Enquanto olhamos para Jesus, os pensamentos não governam, o medo não domina, a paz não é abalada. Mas quando paramos de olhar para Jesus, os pensamentos batem na porta. E eu não estou falando de bons pensamentos, é aqueles pensamentos que reforçam o fracasso que se espera. E aí o que a palavra diz é: se vocês permanecerem olhando para mim, vocês não vão ser abalados, a fé de vocês será acrescentada e a promessa irá se cumprir. Só que o Pedro é uma figura, irmão. A Bíblia diz que o Pedro para de olhar para Jesus. Pedro para. Só que ele não para porque ele quer. Ele para porque o vento é muito forte. E essa é a parada. Não é tão fácil como a gente gostaria. Nós ouvimos algumas histórias de perdas, de batalhas, de pessoas que perderam gente que amava. Então, parece meio difícil falar que não importa a tempestade. Olhamos para Jesus. Não é tão fácil.
somos açoitados por pensamentos, somos açoitados por realidades, somos desencorajados pelas pessoas. A nossa maior dificuldade de crer no milagre é porque para crer no milagre nós vamos precisar enfrentar aqueles que não creem no milagre. Então Pedro é nosso resumo. Pedro está vivendo a experiência mais extraordinária da vida dele, e ele tinha tudo para chegar até Jesus e voltar com Jesus de mão dada. Tinha tudo. Ele já estava andando, ou seja, ele já tinha a certeza que era possível. Ele já tinha a certeza que com Jesus dava certo. Ele já sabia, Ele é comigo. Só que veja, mesmo sabendo, mesmo vivendo o milagre, mesmo sabendo que Jesus estava o chamando e estava colocando solidez debaixo dos seus pés, em um determinado momento a Bíblia diz que ele para de olhar para Jesus e olha para o vento. E quando ele olha para o vento, ele começa a naufragar. E a forma de ele pedir muda. Quando ele estava dentro do barco, ele disse: Senhor, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Só que agora o pedido dele é diferente. Ele diz: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. É porque quando estamos no meio da crise e nós paramos de olhar para Jesus, o problema que era assim aumenta, maximiza. A gente não vai ter só um problema, agora a gente vai ter dois problemas. Porque é nesse dia que o nosso olhar não pode perder a atenção. É nesse dia que os nossos pensamentos precisam ser vencidos. É nesse dia que o inimigo precisa ser confundido, destronado. É nesse dia. Não é quando está tudo bem, é quando as coisas saem do controle, que a gente precisa olhar para Jesus e dizer: agora é eu e o Senhor. Eu não vou abandonar, eu não vou parar de olhar nos teus olhos. Eu creio na palavra, eu creio que você me chamou. Mais poderoso é o Senhor que está comigo do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Eu não vou temer a flecha que voe de dia, nem na escuridão. Lindo. A gente às vezes tem que fazer papel de louco. Irmão, eu vou te dizer, é a melhor coisa do mundo quando você absorve um papel de fé e que te empodera para envergonhar o inferno. Muito obrigado, irmã, pelo apoio. Eu vou dizer de novo: quando você toma uma postura que o inferno fica preocupado. Eu vou falar irmão, quem vive isso confunde o adversário. O adversário fica perdido. Ele pensou: pô, mas não era para destruir? Por que está de pé? Porque não está olhando para o pecado, não está olhando para a batalha, não está olhando para o deserto, não está olhando para o vento, está olhando para Jesus. Mas por que ele não cai? Porque ele não está olhando para a queda, ele não está olhando para a pedra, ele não está olhando para o buraco, ele está olhando para Jesus. Mas por que ele ainda permanece de pé? Porque o coração dele não foi dominado pela guerra, o coração dele não foi dominado pela tempestade. Ele está olhando para Jesus. E quem permanece olhando para Jesus, o mal não consegue entrar na mente. Agora, vai ter um dia, eu sei disso, que a gente vai estar mais fraco e os pensamentos vão tentar dominar a gente. E é nesse dia que a gente precisa batalhar com estratégia na nossa mente. Eu vou ser claro com você: para toda a mentira do inimigo existe uma verdade que confronta da parte do Senhor. Eu vou melhorar. Para toda sentença do inimigo existe uma palavra de liberdade na palavra do Senhor sobre você. Então, lindo, se vem uma mentira, combata com uma verdade. O pensamento negativo vem, ele diz: você não vai conseguir. Aí a palavra vem e diz: você vai conseguir, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os pensamentos negativos dizem:
você vai naufragar. Aí a Bíblia vem e diz: não, se você permanecer olhando para Jesus, para o autor e o consumador da tua fé, nem tempestade, nem batalha, nada terá o poder de te submergir, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vamos melhorar. Você não vai viver a promessa de Deus sobre você. Ei, não, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E toda a palavra liberada pelo Senhor vai se cumprir na nossa vida. Lindo, é dessa maneira, é olhando no olho e dizendo: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é, e nada vai me parar, nada vai me deter. E quando a gente faz isso, passa. É uma doideira, irmão. Quando você organiza o coração, você pode estar no meio de guerra, você pode estar no meio do deserto, você tem paz. E aí fica estranho, porque fica irritante. Paulo está orando e você está... Você parece louco, irmão. Você está assim: vai dar tudo certo, papai está no controle, o vento está batendo, mas Ele acalma a tempestade, Ele é poderoso para fazer. Agora, o Pedrão está vivendo na prática o upgrade e o downgrade. Ele estava hypando, irmão. Ele estava andando sobre as águas. João estava filmando, ele ia postar num Reels. Não tinha como não virar uma live, uma parada dessa. Aí ele para de olhar para Jesus, começa a naufragar e diz: Senhor, eu não quero mais andar sobre as águas, eu só quero que o Senhor me salve disso. Aí a Bíblia diz que o Senhor salva. Mas acontece uma parada: o Senhor não salva e coloca no colo. O Senhor salva e faz ele continuar andando por cima das águas. Ah não, irmão, vou melhorar. O Senhor não acalma a tempestade, o Senhor não dissipa o vento, o Senhor não salva ele e coloca no colo igual uma menininha. Não. O Senhor falou: quando você saiu do barco, você me pediu uma coisa primeiro. Vamos embora. Você me pediu um negócio primeiro, e não foi para te salvar, foi para fazer você andar por cima das águas. Ei, irmão, Ele não desiste do plano original. Ele não desiste do plano original. Aquilo que você viu pela fé, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para fazer. Irmão, a gente tenta para o plano B, a gente tenta a rota de fuga. Deus diz: não, volta para o plano A, volta para onde você saiu, volta, olha para mim. O segredo é olhar para mim. Olha para mim, você não vai perecer, você não vai perder, você não vai cair, você não vai submergir. Olha para mim, olha, look to my eyes, look. Que cena maravilhosa. Jesus e Pedro. Pá. Eu imagino que nessa hora, irmão, Pedro está assim, ó, olhando para Jesus e falando: cala a boca tudo, cala a boca, não fala nem comigo, João, porque se eu parar de olhar para ele, eu volto para o fundo de novo. Eu não quero, eu não vou olhar para outro lugar, eu vou olhar só para ele. Eu não vou prestar atenção em outra coisa, eu vou olhar só para ele, até chegar no barco. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Senhor, será que eu não estou esquecendo de alguma coisa, que eu estou tão empolgado? Ai, Jesus, Pedro já voltou para o barco? Já. Pedro chegou no barco. Aí a Bíblia diz que, irmão, Jesus é bom de suspense. Tá todo mundo assim: bom, Jesus, Pedro já andou sobre as águas, agora dá para dar uma... Dá para o Senhor resolver? Aí a Bíblia diz que Jesus falou: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Aí o vento fez assim, ó, e o mar fez. Dentro do barco disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Quem é esse que quando fala o vento para, que quando ele fala as ondas param? Quem é esse homem? Quem é? Para onde nós iremos?
Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde fugiremos? Se o Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia, a quem iremos temer? Se o Senhor está conosco. Ei, lindo, a Bíblia diz que Ele acalmou a tempestade. Mas veja a lógica que Jesus trabalha. Antes de acalmar o que estava fora, Ele acalmou o que estava dentro. Deus vai resolver a dificuldade que você está. Não, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai resolver a circunstância difícil que você está. Deus vai te dar sabedoria para vencer a tempestade. Deus vai te dar autoridade para andar por cima dela. Deus vai fazer coisas poderosas no meio da tempestade. Mas antes de fazer a tempestade cessar, Ele vai resolver o teu coração. Vai te dar paz, uma paz sobrenatural, extraordinária, que independe que a tempestade pare para que o teu coração descanse. Mas quando o coração descansa no Senhor, confia nele, a Bíblia diz, tudo Ele faz. Ele acalma o teu coração, e quando você descansa nele, Ele acalma a tempestade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, nós amamos o Teu nome, Senhor. O Senhor tem poder sobre tudo, sobre todos, e nós não ficaremos com medo. Nós não vamos fugir, nós não vamos correr, nós vamos crer que o Senhor é o que está por cima de tudo, da tempestade, das circunstâncias, e é para o Senhor que nós vamos olhar, Jesus, porque se o Senhor não desistiu da cruz, porque sabia da promessa, nós não desistiremos do Senhor, porque sabemos que é em Ti, Jesus, que temos todas as coisas. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o verbo de Deus, o pão da vida, a água que mata a nossa sede para sempre. Jesus, Tu és o único que importa, e é para o Senhor que a gente vai olhar. Em nome de Jesus. Amém.